Aleluia. Glória a Deus. Boa noite a todos no nome do Senhor Jesus. Que a graça e a paz de nosso Deus esteja convosco. Eu quero ler com vocês em dois lugares na Bíblia. Um está no primeiro livro de Reis, no capítulo 18, e depois Apocalipse, capítulo 22. Nós temos o irmão Alex e sua família que está nos visitando. Onde estão? Pode levantar a mão. O Alex. Deus abençoe, irmão Alex. A sua família também está aí. Que Deus abençoe vocês, no nome de Jesus Cristo. E hoje teve dois que se batizaram em nome do Senhor Jesus. Onde estão os que foram batizados? Eles não vieram? Não vieram, mas já foram batizados. Eles são ali da Nova Roma. Isso, que Deus abençoe eles, em nome de Jesus, né? Primeiro livro de Reis, capítulo 18, e nós vamos ler a partir do versículo 41. Depois nós vamos ler Apocalipse 22. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos. E disse ao seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou, e disse: não há nada. Então disse ele: volta lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. Agora vocês podem imaginar um quadro desse depois de 3 anos e 6 meses sem chuva? Não era um tempo como nós estamos vivendo, de muita chuva. Deus tinha decretado pelo ministério de Elias, no capítulo 17, que nem chuva, nem orvalho. Se não tem chuva, já é ruim. Sem orvalho, pior ainda. Não havia nada de umidade. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento. E veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Até aqui, vamos ler Apocalipse capítulo 22. Esta escritura eu usei para pregar na sexta-feira ali em Morro Grande. Apocalipse 22. Nós vamos ler o versículo 16 até o 19. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Vamos ter uma palavra de oração. Curve a tua cabeça e eleve os teus pensamentos a Deus. Fale com Ele neste momento
pois sabemos que Ele é o grande Deus que conhece todas as coisas. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós te agradecemos, Pai. É a tua graça que aqui nos trouxe. Nós desejamos ser guiados e dirigidos por ela. O teu Espírito Santo, que escreveu a palavra, pode nos ungir nesta noite, falar aos nossos corações, pois nós nos alimentamos desta palavra santa, alimentamos do pão da vida. Então queira abençoar cada vida que entrou por aquelas portas, e que o teu Espírito Santo tome o seu lugar aqui, pois Ele é bem-vindo. Nós damos boas-vindas a Ele, e que o Senhor tome o controle de tudo, e que o Senhor receba a honra, a glória e o louvor. Em nome de Jesus, cura os enfermos se houver algum, liberta os oprimidos se houver alguém, e dá vida àqueles que não têm, Senhor. Revela a tua palavra aos necessitados. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Podeis vos assentar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos muito agraciados, felizes, pela bondade que Deus tem para conosco e de nos ter neste tempo do fim, nos elegido para esta hora, para este momento, e é um dos, vamos dizer assim, o tempo mais almejado, o tempo mais desejado. Foi desejado por profetas, por grandes homens de Deus viver neste dia. Mas Deus nos deu a nós, vivermos no tempo de sua vinda, no tempo em que Ele tomará um povo para si, que não provará a morte. Deus, meus queridos, Ele tem um compromisso. Não é comigo, não é contigo, mas é com a sua palavra. Deus tem um compromisso com a palavra dEle, e Ele não falha para com a sua palavra. Marcos capítulo 13, versículo 31, está escrito que passará o céu e a terra, mas as suas palavras não hão de passar. Nossa visão, para que nós possamos ser abençoados, ou para que nós possamos trazer Deus em cena, porque só dele nós podemos obter alguma coisa boa, só através dele nós podemos ser ajudados. Ninguém é curador divino, como também ninguém é salvador divino. Ninguém que prega cura divina é um curador divino, como também ninguém que prega salvação é um salvador divino. Mas nós apresentamos um que cura e um que salva. Nós somente temos a água, e é ela que limpa, é ela que lava, é ela que purifica. O nosso trabalho é somente nós mergulharmos na água. É o que acontecia no tanque de Betesda. O trabalho do enfermo era se jogar na água. Era Deus que agitava as águas. Era Deus que curava o enfermo. As águas não curavam, quem cura é Deus. Como a imposição de mãos não cura ninguém, é Jesus que cura. Como o óleo que nós ungimos uma pessoa não cura também, é Jesus que cura. Mas nós fizemos isso em obediência à sua palavra, e quando obedecemos à sua palavra, Ele está responsável para com a sua palavra. Isto é a nossa visão, a nossa vida, a nossa ação estar em harmonia com a palavra de Deus. E quando nós estamos em harmonia com a palavra de Deus, quando nós então harmonizamos a nossa fé, a nossa vida com as Escrituras, então as coisas começam a acontecer. Tudo o que vier a nós,
tudo o que vier a você, ele tem que ser revelado pelo Espírito Santo. Mas além de ele ser revelado pelo Espírito Santo, ele tem que ser confirmado pela palavra. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele não vai guiar você fora da palavra. Então, vocês vão ver na mensagem, a visão de Pátimos, o profeta de Deus dizendo: se há alguma coisa boa que venha a mim, tem que ser revelada pelo Espírito, confirmada pela palavra e manifestada pelos resultados que produz. Amém? Amém. Observe, quando você recebe algo da parte de Deus, aquilo tem que vir em conformidade com as Escrituras, e você tem que observar os resultados que aquilo produz. Porque pode estar em conformidade com a palavra, e se não der os resultados da palavra, o diabo te enganou. Porque o diabo também tentou enganar Jesus com as Escrituras. Então há três coisas: você recebe da parte de Deus, você observa na palavra e você vê os resultados que produz. Agora, nós sabemos que o Espírito Santo, aquele grande Deus, quando ele escreveu esta Bíblia, ele escreveu um pouco para cada período de tempo. Sim. Por exemplo, Deus sabia que nós estaríamos vivendo agora, no século 21, debaixo de uma tecnologia de grandes ataques do inimigo, que em 1500, há 500 e poucos anos atrás, eles não tiveram. Em 1500 não se via uma mulher de calça comprida e nem muito menos usando os trajes sumários e as pornografias e o mundo que existe hoje. Lutero nunca precisou pregar contra pessoas mal vestidas, porque não tinha. Não precisava-se da santificação. Então Deus deu uma parte das Escrituras para aquele período que não precisou, como precisa no nosso tempo agora. Então ele deixou uma parte das Escrituras que caberia a nós, neste tempo, um arsenal mais bélico, mais poderoso para mim e para você neste tempo. Porque Lutero, ele enfrentou alguns tipos de demônios. Nós estamos enfrentando outros tipos de demônios mais alinhados. Inclusive, a partir de 1945, e a ciência concorda comigo, a ciência diz que a tecnologia deu um salto depois da Segunda Guerra Mundial. E quem estudou sabe do que eu estou falando. Mas sabe o porquê? Porque ali estava cumprindo-se a sexta trombeta de Apocalipse, capítulo 9. Quando foram soltos 200 milhões de demônios. Então, tudo que tinha no inferno, o diabo soltou a partir dali. E veio e jogou. E nós sabemos que, a partir da Segunda Guerra, toda a tecnologia que tinha veio à tona. Os grandes cientistas, os grandes homens, os grandes intelectuais foram no laboratório que havia de Deus e arrancaram tudo o que tinha. E hoje nós estamos aí com esta grande tecnologia. Agora nós temos também da parte de Deus, a partir também de 1946, as grandes revelações do Espírito Santo,
O que Deus tinha no céu, Ele mandou para mim e para você, para enfrentarmos Satanás. Não te esqueça de uma coisa: o diabo, ele tem raiva de toda a Bíblia. Porém, ele odeia 2 livros da Bíblia mais. Um é o livro de Gênesis. A palavra Gênesis vem de gens, semente, que quer dizer princípio. Ali mostra ou desmascara a origem da semente da serpente, a maneira como o diabo entrou no mundo. E o livro de Apocalipse, ele tem um ódio tremendo, porque ali revela o seu final, o seu desfecho. Ele vai ser jogado no lago de fogo. Agora, meus amados, nós sabemos, você recordará, diz o profeta, que eu mencionei no princípio desta mensagem que este livro que estamos estudando, que é o livro de Apocalipse, é a real revelação do próprio Jesus na igreja e suas obras nas eras futuras. Então eu mencionei que é necessário o Espírito Santo para nos dar revelação, ou falharemos em obtê-la. Você precisa de Deus. Juntando esses 2 pensamentos, nós veremos que não será necessário apenas um estudo normal e reflexão para tornar este livro real. Não adianta você ler com a tua intelectualidade, você precisará de Deus, do Espírito Santo. Vai ser necessário a operação do Espírito Santo. Isso significa que este livro não pode ser revelado a qualquer um, exceto a uma classe especial de pessoas. Será necessário alguém com percepção profético. Requererá a habilidade de ouvir de Deus. Quem não tem paciência, quem não tem ouvido para ouvir de Deus nesta era, vai passar desapercebido o que Deus está fazendo. Porque a Bíblia diz: quem tem ouvido, ouça o quê? O Espírito diz às igrejas. Você pode estar ouvindo a minha voz e não estar ouvindo a voz do Espírito Santo. Há uma diferença, porque a voz do Espírito Santo não é a letra, mas é a revelação da palavra que Deus falou para este tempo. Veja. Então terá que ter uma habilidade especial, você terá que ter uma percepção profética, requererá instrução sobrenatural, não apenas um estudante comparando versículo com versículo, embora isso seja bom. Agora, então quer dizer que eu estudei 15 anos, não vai resolver nada para mim entender a Bíblia? Não, sinto muito. Se estudou para isso, não vai resolver. Mas se estudou para pegar um bom emprego, isso está bem. Se cursou faculdade, isso está bem. Porém, para entender a Bíblia, não vai resolver nada. Porque se necessitará do Espírito Santo para isso. E o Espírito Santo não é dado para quem tem um canudo de faculdade. É dado para aqueles que lhe obedecem. Mas um mistério requer o ensinamento do Espírito, ou ele nunca se torna claro. Como necessitamos ouvir de Deus e nos abrirmos e nos tornarmos rendidos ao Espírito para ouvir e saber. Como eu já disse, este livro, Apocalipse, é a consumação das Escrituras e nós estamos vivendo nele. Está até mesmo colocado exato e corretamente no canon da Escritura, no fim. Agora você pode saber porque ele diz que qualquer um que lê ou mesmo ouve é abençoado. Apocalipse capítulo 1:3, versículo 3. Bem-aventurados os que ouvem e os que leem as palavras deste livro. Aleluia. Havia um tempo que nós, por ouvir de alguém, pensávamos que ler o livro de Apocalipse ficava louco. Não era assim? Era assim ou não era? Eles diziam: se tu lê o livro de Apocalipse, tu fica louco. Era o diabo impedindo de nós ser abençoado e ser bem-aventurado. Porque quem lê e quem ouve é abençoado.
é a revelação de Deus que lhe dará autoridade sobre o diabo. É a revelação de Deus que lhe dará autoridade sobre o diabo. É a revelação de Deus que lhe dará autoridade sobre o diabo. Quando eu li ali no livro de 1 Reis, nós vemos 3 anos e 6 meses de seca, nem chuva, nem orvalho. Então o céu realmente estava de bronze. Aquilo estava queimando, não havia nada verde, tudo estava seco, havia morte, mortandade, não havia alimento, havia realmente uma grande necessidade, estavam todos morrendo de fome. E então o profeta Elias tinha acabado de eliminar os profetas de Baal. Deus tinha respondido e mostrado quem era quem. Havia uma identificação da parte de Deus que o ministério de Elias era verdadeiro e que o ministério dos profetas de Baal era um falso. E o Elias, então nós lemos que Acabe voltou ao palácio, foi comer e foi beber. Elias subiu ao monte para orar. E ele foi e levou um auxiliar, levou um moço. E aquele moço o acompanhou vendo ele. E ele diz assim: olha, enquanto eu estou orando, tu vai dar uma olhadinha na banda do mar. E o que tu olhas, o que tu vê, o que tu enxergas? Ele vai dar uma olhada e diz assim: eu não vejo nada, Elias. Irmãos, deixa eu lhes dizer uma coisa. Quando Elias pediu para este moço ir olhar, é porque ele já tinha visto. Ele não iria mandar alguém ver algo que ele já não tinha visto. Eu não vou mostrar alguma coisa que eu já não vi. Como que eu posso mostrar algo que eu já não vi, que eu não vi? Eu só posso mostrar algo para você se eu já vi. Se eu não vi, eu nem sei que ele existe. Mas se eu vi, eu posso mostrar para vocês. Então Elias já tinha visto e mandou o moço ver também. Mas o moço não viu. E aí é que eu quero ligar esta escritura com Apocalipse 22, aonde nós lemos: o Espírito e a noiva dizem, vem. Isto é, eles dizem a mesma coisa, correto? Quando você consegue alinhar a tua visão com a palavra, alinhar o teu sentimento com Deus, alinhar a tua fé com a palavra, então você vai ver chuva vindo sobre a tua vida. Quando você disser o que a palavra de Deus diz, quando você falar o que Deus fala, quando você tiver a revelação do Espírito Santo, então o diabo não será pálio para você. Sim, exatamente. O que eu quero trazer para vocês nesta noite é exatamente este pensamento. A esposa e o Espírito Santo dizendo a mesma coisa. E quando eles falarem a mesma coisa, então algo vai acontecer. Agora, isso não precisa ser coletivamente. Isto pode ser individualmente. Porque quando você, como indivíduo, alinhar a tua visão, a visão do profeta, o profeta olhou a nuvem e disse: vai e dê uma olhada na banda do mar. Ele foi, olhou, não viu. Então o profeta olhou e disse: faça o seguinte, volte lá 7 vezes. E ele foi a segunda, foi a terceira, foi a quarta. Quando ele veio na 7ª vez, ele disse: eu vi uma nuvem do tamanho de uma mão. Quando a visão daquele moço alinhou com a visão do profeta, ele conseguiu ver o que o profeta viu. Por quê? Porque o profeta disse, então, o que o Espírito Santo falou. E o que o Espírito Santo falou ao profeta, a noiva está dizendo, porque o que o profeta falou foi o que o Espírito Santo disse.
Então o que Deus tinha mostrado para Elias era exatamente uma nuvem, e ele tinha mostrado uma chuva abundante. Aquilo já tinha sido revelado para Elias pelo Espírito de Deus, e ele tinha enxergado aquilo. Mas não bastava só o profeta ver, não bastava só o profeta receber a revelação. Isto era para ele, precisava o moço obter aquilo também. Precisa você obter isto também. O profeta de Deus já teve a sua revelação, ele já deixou nesses livros, já deixou nessas fitas. Agora é você que tem que ter esta revelação. Eu é que tenho que ter esta revelação. Eu tenho que receber o que o profeta recebeu, porque ele recebeu de Deus. E eu vou falar o que o Espírito Santo disse. A noiva e o Espírito dizem: vem. Aleluia, glória a Deus. Veja, é a revelação de Deus que lhe dará autoridade sobre o diabo. E você pode ver por que os que acrescentassem ou tirassem dele seriam amaldiçoados. Então você não pode tirar e você não pode acrescentar. Aleluia. Porque quando você tira, o quadro não está completo. Não é o alinhamento teu com Deus. Está faltando algo. Quando você acrescenta, a tua fé não pode ser misturada com nada. Você não pode acrescentar a nada. E deixa eu te dizer, esta escritura de Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19, não foi para os dias de Lutero, não foi para os dias de Wesley e nem para os dias dos pentecostais. Ela é exclusiva e única para nós. Aí você me perguntaria, mas como assim, pastor? Eles não podiam usar essa escritura nos dias de Lutero? Não. Por quê? Porque os dias de Lutero foi justificação pela fé. E Deus ainda iria acrescentar santificação. Então eles não podiam dizer que não tinham que acrescentar nada. Porque algo viria a mais. Aleluia, não é assim? Algo viria a mais. E quando vieram os metodistas, vieram a santificação, eles também não podiam dizer que não iriam acrescentar mais. Eles não podiam, porque Deus iria trazer a restauração dos dons através dos pentecostais. E quando os pentecostais vieram, eles também não podiam usar essas escrituras, porque viria a completa revelação da palavra. Eles não tinham ainda o batismo em nome de Jesus Cristo, eles ainda criam em mulheres pregadoras, eles ainda tinham pão de padaria na ceia, eles ainda simplesmente tinham suco de uva, eles ainda tinham algumas doutrinas que não eram a doutrina apostólica. Deus precisava trazer a completa luz da palavra. Agora, no nosso tempo, nós podemos usá-la. Não podemos acrescentar mais nada. Sim, agora nós podemos tomar esta palavra, porque ela é a completa revelação do Espírito Santo. Hoje nós podemos dizer, não podemos tirar e não podemos acrescentar. Veja, mas nos dias de Lutero, eles não podiam dizer isto, porque algo viria a mais. Certo? Deu para entender? Então, observe. E você pode ver porque os que acrescentassem ou tirassem dele seriam amaldiçoados. Deus, irmão, ele só vai fazer você vencer o diabo com a completa palavra de Deus. Você não pode pegar a espada só com o cabo, você tem que pegar ela com os dois fios. Ela é uma espada de dois gumes. E ela está cortando dos dois lados, ela corta aqui, corta ali. O diabo não pode vencer você se você estiver com a palavra. Não é andar com a Bíblia debaixo do braço, não é colocar ela na estante, não é ter ela em cima do púlpito, mas é a revelação da palavra que faz você vencer o diabo. Teria que ser assim, pois quem pode acrescentar ou tirar da profecia revelação de Deus e vencer o inimigo? Ninguém. É simples assim, não há nada com tal poder prevalecente como a revelação da palavra. Veja, no versículo 3, uma bênção é proferida sobre aqueles que dão atenção especial a este livro. Aleluia. Aí você entende agora o porquê que nós, crentes da mensagem, damos uma atenção especial ao livro de Apocalipse. Eu penso que isso se refere ao costume do Velho Testamento dos sacerdotes lerem a palavra para a congregação de manhã. Veja você, muitos não podiam ler, portanto o sacerdote tinha que ler para eles. Contanto que fosse a palavra, a bênção estava lá. Aleluia, não importasse se fosse lida ou se fosse ouvida.
Então, se você tem gente aqui que não sabe ler, você sabia que nós temos gente aqui no nosso meio que não sabe diferenciar o A do B, mas eles estão ouvindo. Bem-aventurado o que lê e o que ouve, aleluia. E a revelação não é porque você entendeu, você formou as letras, é uma revelação do Espírito dentro do teu coração, de se sujeitar a Deus, de se sujeitar à palavra. E quando você resiste o diabo, ó irmão, quando você se sujeita a Deus e resiste ao diabo, o que acontece? Aleluia. Ele vai fazer o quê? Ele vai fugir, e fugir ninguém foge devagarzinho, foge correndo. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então vocês vão ver a noiva dizendo o que o Espírito Santo disse. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo falou ao profeta, o profeta falou à noiva, e a noiva repete o que o mensageiro falou. Aleluia, glória a Deus. Nós sabemos que em cada período, em cada era, nós temos exatamente o mesmo padrão que Deus usa. Deus tem um padrão, pastor? Sim, Ele tem um padrão, aleluia. Ele pega um Jeremias e então dá a palavra para ele, e o Jeremias ministra, e os sacerdotes tomam a palavra e entregam para o povo. Ele pega um Isaías, e o Isaías recebe a palavra de Deus, e o Isaías ministra para os sacerdotes, e os sacerdotes entregam para o povo. Ele prega um Naum, um Abacuque, um Amós, e revela a palavra para ele, e então aquele homem leva aos sacerdotes, e os sacerdotes levam ao povo. É assim? Este é o padrão de Deus, aleluia. Amós 3,7: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes ter revelado o seu segredo aos seus servos os profetas. Então aquele profeta recebe a palavra de Deus, que o Espírito Santo lhe deu, como Deus deu para Elias a visão da nuvem, e então ele quer mostrar agora esta visão para a igreja, para uma jovem igreja, e a igreja tem que enxergar exatamente o que o Elias viu. E ela tem que ser fiel à visão do Elias. Não vá você confundir nuvens, não vá você confundir ventos, não vá você confundir uma miragem, mas veja o que o profeta viu, enxergue o que ele enxergou. Aleluia! Se você não vê, diga: eu não vi, eu não enxerguei, eu não estou vendo. Mas se você vê, ó, com certeza alguma coisa vai acontecer. Em cada era temos exatamente o mesmo padrão. É por isso que a luz vem através de algum mensageiro determinado por Deus numa certa área, e em seguida, a partir daquele mensageiro, a luz se espalha através do ministério de outros que foram fielmente instruídos. Aleluia, glória a Deus. A mensagem de Elias foi espalhada por Eliseu, foi espalhada por Jeú, aleluia, foi espalhada por Micaías. Sim, sabia você que Jeú, ele cumpriu profecias de Elias? Elias profetizou que os cães lamberiam a carne, o sangue de Jezabel, não foi? Sim, Elias profetizou que os cães lamberiam o sangue também de Acabe. E vocês sabem que Elias partiu e isso não tinha se cumprido. Então veio um Jeú, e então estava alinhado com a visão de Elias, estava alinhado com a profecia de Elias, estava ungido com o ministério de Elias. E ele olhou para Jezabel e disse: olha, eu tenho uma mensagem, eu estou alinhado, o Espírito Santo falou a Elias, e eu vou falar o que o Espírito Santo falou a Elias. Aleluia. Irmão, não tem como milagre não acontecer quando a tua visão se encaixar com a visão de Deus. O diabo tem que bater em retirada. Aleluia, glória a Deus. Você quer ser abençoado nesta noite? Você quer ser abençoado nesta noite? Então procure ficar bem atento à pregação da palavra de Deus. Evite o máximo de se levantar, porque eu creio que se a tua visão conseguir se encaixar com esta mensagem, você não vai sair daqui a mesma pessoa. O diabo quer fazer de tudo para te tirar daqui deste lugar,
Mas não dê atenção a ele. Jeú tinha uma certeza. Ele tinha em seu coração uma profecia, uma voz que lhe falava ao coração. Não era a voz de Elias, mas era a voz de Deus, que saíram dos lábios de Elias. Eles dizem para nós: vocês obedecem um homem, obedecem um profeta. Sim, Jeú tinha que obedecer um profeta, porque aquele profeta tinha falado uma profecia que não era dele, era de Deus. E Deus tinha falado pelos lábios do profeta Elias que os cães comeriam a carne de Jezabel. E Jeú estava alinhado com aquela profecia. Ele não podia sair fora daquela palavra. Não havia demônio no inferno suficiente para deter aquele homem. Jeú tinha um compromisso e era com a profecia de Elias. Esta noiva tem um compromisso com a palavra de Deus, com a visão de Elias. Oh, irmão, se você tem um compromisso com a visão de Elias, tudo pode acontecer. Não, Jezabel não vai poder se parar no teu caminho. Não, demônios não poderão se parar no teu caminho. Nada vai deter você. Aleluia. O Espírito e a noiva dizem: vem. Elias e Jeú dizem a mesma coisa. Aleluia. E Jeú olha, e ele vem vindo, e ele chega próximo do palácio de Jezabel. E então Jezabel está lá na sacada do palácio. Jezabel manda o vigia olhar e ver quem é que vem vindo. Então o vigia olha e diz o seguinte: olha, pelo andar é o andar de Jeú. Aleluia. Pelo andar é o andar de Jeú. Olha o andar do homem de Deus. Olha o andar do servo de Deus. Olha o andar da noiva. Olha o compasso da noiva. Aleluia. Aleluia. Então envia mensageiro a Jeú e vê se a vinda dele é de paz ou não. E então o camarada chegou lá no carro de Jeú e diz assim: olha, Jeú, a tua vinda é de paz. Ele disse: se o teu coração é igual ao meu, sobe aqui. Aleluia. O teu coração é igual ao meu? Você quer falar a mesma coisa? Você tem o mesmo sentimento que eu tenho? Aleluia. Então sobe no carro. Aleluia. Sobe no carro. Você tem oportunidade de subir no carro e de ficar ao lado da palavra. Aleluia. Ah, mas eu sou mensageiro de Jezabel. Não interessa. Você quer mudar de lado? Tens oportunidade ainda. Ah, mas eu sou um mensageiro do diabo. Você tem oportunidade de mudar de lado nesta noite. Eu estou seguindo o caminho do pecado. Você tem oportunidade para mudar de lado nesta noite. Eu sou filho de denominação, de igreja. Você tem oportunidade para mudar de lado. Aleluia. Você veio da Jezabel, enviada pelo catolicismo romano, enviado pelos trinitarianos. Oh, você tem oportunidade para mudar de lado. Se você tem o mesmo coração que o meu. Aleluia. 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 Jezabel se produziu o máximo, pintou a cara de batom, pintou a cara de ruge, fez a sobrancelha, aparou as pontas de cabelo, sinto muito, botou uma vestimenta degotada, um vestido sexy e veio para a janela e pensou: eu impressiono esse homem. Alguma igreja te impressiona? Alguma igreja te atrai? Alguma igreja te seduz? Alguma igreja te empolga? Como ela é bonita? Não, igreja nenhuma nos empolga. Igreja nenhuma não nos seduz. Não, igreja não nos seduz. Nós somos uma noiva querida. Nós temos um compromisso com um Deus poderoso. Nós temos um compromisso com a palavra de Deus. Nada nos impressiona, nada nos seduz. Esse jezabelismo brabo que existe por aí não nos impressiona. Mas como eles cantam bem afinados, isso não me impressiona, isso não me seduz. A palavra de Deus já ganhou o teu coração. A palavra de Deus já ganhou o teu coração.
Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Há uma profecia no coração de Jeú, há uma profecia no coração da noiva, há uma profecia no coração dos filhos de Deus. Elias falou algo para nós, aleluia. Oh meu Deus, quando ele olhou e ergueu a sua cabeça em direção à sacada do palácio e olhou aquele sorriso largo de Jezabel. Ele olhou, ele viu os eunucos, um do lado, outro do outro, os que guardavam a rainha. Ele olhou e disse: ei, o que vocês são? Vocês são do meu lado ou do lado de Jezabel? Então quem é comigo? Lançai essa prostituta daí para baixo. Oh meu Deus, que homem! Ele estava atado à palavra de Deus. O coração dele era falar o que o Espírito tinha dito. O nosso coração é falar o que o Espírito já falou. Mas não, cuidado, poderia alguém se levantar ali do meio e dizer: Jeú, tu está muito duro nesta noite, cuidado, vai matar a rainha. Oh não, não faça isso, a tua pregação está muito dura. Ele tinha que falar o que o Espírito tinha falado. Ele tinha que dizer o que o Elias já tinha falado. Eu não vim aqui para dizer o que eu acho, o que você pensa. Eu vim aqui para pregar o que o Elias já pregou. Esta é a profecia da noiva. Aleluia! Esta é a profecia da noiva. Esta é a voz que Deus disse que a voz do mensageiro estaria nela. Aleluia! A voz deste profeta, que não é a voz dele, mas é a voz de Deus, estaria na boca da noiva, falando a mesma coisa, dizendo a mesma coisa. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Lá vem Micaías. Quando Acabe e Jeosafá se encontraram, fizeram um pacto. Josafá, um crente nominal, um crente meio mundanizado, um crente nominal de uma igreja fria, formal, era religioso. Ele conseguia ver que realmente Deus era Deus, mas ele não conseguia tomar posição pela palavra. Tem muita gente desse tipo que é crente, mas é um crente meio fronteiriço. Ele não consegue tomar uma posição. Ele vai aonde o vento assopra. Ele vai aonde ele acha que a carnalidade dele pende. Oh irmãos, e eu quero dizer, para onde a árvore está pendida, é para esse lado que ela vai cair. Então tome muito cuidado para que lado que você penda. Você tem que ficar fixo na palavra, olhar para o alto, que é o grande Deus eterno, que é o autor e consumador da tua fé. E Josafá simplesmente olhou e disse: tá bom, Acabe, eu faço uma aliança contigo. Nós vamos então pelejar contra Ramote e Gileade. Nós vamos tomar Ramote e Gileade. Nós vamos pegar aquele inimigo está tomando uma parte da nossa terra, e nós devemos, porque Jeová nos deu a nós. Mas tem uma coisa, vamos consultar a Deus. Vamos reunir os profetas e pregaram para eles. E um disse exatamente o que o coração do rei queria, o outro pregou exatamente o que o coração do rei queria, o outro veio e pregou e disse exatamente o que o coração do rei queria. E todos agradaram o rei, agradaram a rainha, agradaram a todos, agradaram os grandes dignatários, agradaram a todos. Por quê? Porque eram pregadores comprados, eram pregadores que tinham vendido-se para Jezabel por pão e água. Mas ali, quando Josafá, que era meio morno, desconfiou daqueles sermões bonitos, daqueles sermões polidos, ele disse: olha, terminou o congresso, terminou o culto, terminou, nós recebemos da parte de Deus a mensagem, está tudo bem. Aí o Josafá disse: mas vem cá, não tem mais nenhum pregador? Vamos fazer um culto extra? Acabe olhou e disse para ele: mas esses todos já não resolve? Não, eu estou achando que quando é muita esmola, o santo tem que desconfiar. Você não desconfia, não? Hã? Tem muita coisa aqui, olha. Você tem que, hoje pela manhã, quem estava na forquilinha hoje? Quem que estava na forquilinha hoje? Oh, Jesus, a irmã Nina.
Eu achei que eu não tinha visto ela aí, eu achei que eu tinha visto só a visão dela aí, mas ela estava, eu digo, eu vi ela entrando no portão. E eu estava falando que você tem que ser simples, mas você tem que ser prudente. Simples como a natureza de uma pomba, mas prudente com a natureza de uma serpente. Ui, pastor, serpente? Eu? Sim. Estou dizendo o que a Bíblia diz. Mateus capítulo 10, versículo 16, para ser mais preciso. Simples como as pombas, prudente como a serpente. Porque a serpente no jardim do Éden, ele foi representado Satanás. Mas lá no deserto, ela representou Jesus. E serpente é prudente. Ela é vigilante. Ela é sagaz. Então você pode ser simples, mas não bobo. Você pode ser simples, mas não palhaço. Você pode ser simples, mas não tão simples que cai no buraco 2 vezes. Pode cair 1 vez, mas 2. Aí você pediu. Você é enrolado 1 vez, mas 2? Então você pode ser simples, mas não bobo, nem palhaço. Vocês têm uma ideia do que foi o culto hoje pela manhã lá? E quem estava aqui ontem de noite? Quem não veio, só vai lamber os beiços, né? É verdade ou não é? Eu fui muito abençoado. Mas deixa eu lhes dizer uma coisa. Josafá olhou e disse, mas vem cá. Vamos ouvir mais um, vamos? Tem só mais um. Quem é? Olha quem é que eles foram. Aí o Acabe sabia, conhecia Micaías, já tinha ouvido ele, ó. Aí o Acabe disse, tem mais um, o nome dele é Micaías. Mas tem uma coisa, Josafá, tudo que ele sabe falar é contra mim. Mas, vem cá. Quem conhece álcool aí? Você já sabe do que eu vou falar, né? Passa um álcool na tua pele assim normal, não é refrescante, gostoso? Aí dá um cortezinho e passa. Arde. O cara está todo lanhado, qualquer pinguinho de álcool vai arder. Aí o Acabe diz, tudo que ele prega é contra mim. Aí tem gente que senta aqui na igreja, eu só vou lá, o pastor só sabe pregar para mim. Está todo lanhado, e o que eu vou fazer? Joga um pouquinho de álcool, qualquer respingo pega. Arde mesmo. Mas pelo menos vai combater a infecção, não vai deixar infeccionar. O álcool vai esterilizar. O álcool vai evitar que entre germe ali. Vai evitar. Então esta palavra pode até arder em você. Mas ela vai evitar que entre demônios, entre espíritos. Sim. Ela vai te proteger. Ela vai te imunizar. Ela vai te esterilizar. E aí o Acabe disse, olha, mas o camarada é difícil. Não tem uma mensagem que ele pregue que não doa o couro. Mas chama ele, eu não vou para a guerra sem ouvir ele. Mas ele era um homem que estava alinhado com o espírito de Elias. Aleluia. E ele não podia sair fora daquilo porque era natural. Agora, os profetas de Acabe estavam alinhados com um espírito de mentira. Diferente. Não tinha como eles falarem a verdade, por quê? Porque eles estavam alinhados com um demônio de mentira. Mas o Micaías estava alinhado com o espírito de Elias. E a profecia de Elias dizia que os cães lamberiam o sangue de Acabe. Quer dizer, a profecia já tinha falado o fim de Acabe. Não tinha como mudar. Não tinha como dizer que Acabe ia prevalecer, ia vencer. Porque a palavra já tinha falado. E o que o profeta tinha que dizer, o que o pregador tinha que dizer, era repetir o que Elias disse.
Mas sabe o que eles querem? Os ouvintes Acabe? Eles querem que a profecia diga uma coisa, mas que o pastor vem e diz: não, irmão, tu vai ser abençoado. Sabe o que é isso? É a mesma coisa de você não ser dizimista e você querer que eu diga para você que você vai ser abençoado. Eu não posso dizer. Porque daí o meu espírito vai estar ungido com um espírito de mentira. Aí eu sou um profeta de Baal para você, falando o que você gosta de ouvir. Eu não posso. Mas se eu for alinhado com o espírito da Bíblia, de Elias, eu vou dizer: você está em problema. Eu não posso compactuar com o teu erro. Eu não posso, eu tenho que ser Micaías, eu não posso ser profeta de Baal. Eu não posso ser Zedequias. Eu tenho que ficar alinhado com a Bíblia. Falar o que o Espírito falou. Eu não posso dizer outra coisa. Eu não posso dizer que você está debaixo de bênção quando a Bíblia diz que você está debaixo de maldição. O Acabe já estava condenado, porque a profecia falava que os cães iam lamber o sangue dele. E o pregador veio e disse: não, Acabe, sobe porque tu vai vencer. E fez um chifre grande e até ilustrou, e a pregação ficou bonita: ó, tu vai vencer eles com esse chifre, e assim diz o Senhor. E era um demônio, era um espírito de mentira profetizando. É o que as pessoas querem hoje. Vão na igreja para ouvir espírito de mentira, as tal profetadas que existem por aí. Não quero saber dessas profetadas, dessas profetisas. Não quero saber disso aí. Que só massageia o ego das pessoas. Eu quero ouvir um Micaías, eu quero ouvir um Jeú. Um que esteja alinhado com a profecia de Elias. Um que fale a verdade, um que me corrija. Um que me fale a verdade. Que me coloque no caminho se eu estou errado. Como que eu vou dizer que você é uma bênção botando uma calça comprida, irmã? Quando Deus diz que você é uma abominação. Eu vou estar alinhado com o espírito de mentira. Ah, mas a outra igreja diz que não tem problema. É profeta de Baal. Eles estão pregando exatamente o que o espírito da mentira desceu sobre eles. Eu não vou ser conivente com o espírito de mentira que saiu do inferno. Eu tenho que dizer o que a Bíblia diz. A minha visão tem que estar alinhada. O Espírito e a noiva dizem: vem, a mesma coisa. Vê. E o Micaías chegou. E quando ele chegou, olha como é que é o espírito nojento, desgraçado, quando pega a congregação. Aí o Micaías chegou e o diácono já veio receber o Micaías e disse: olha, Micaías, está todo mundo pregando aí que está uma benção. Vê se fala o que os outros estão falando. Viu como é que é? Cuidado para não ofender os irmãos. Cuidado para não ofender as irmãs. Ninguém está aqui para ofender ninguém, gente. Deixa eu te dizer uma coisa: se a palavra te ofender, tem alguma coisa errada. Ele é pai, e pai corrige, e se ele corrige é porque ele te ama. Deixa eu te dizer uma coisa para você. Sabe que se dependesse de mim, do Edival, essa igreja poderia ficar de qualquer jeito. Eu dou vontade. Olha, eu estaria andando, sabe do quê? Não estaria andando de Corolla, não estaria andando, sabe do quê? De caminhoneta. Sim. Enchia aqui, todo mundo. Pensa, né? No verão, as irmãs vinham de bermuda. Os homens de bermuda no culto. Né? Ali nós fazia jantar e almoço e servia e cobrava R$10 cada um. E até fazia ali Não, só que isso não depende de mim, meu querido. Nós não vamos ser mais uma igreja na cidade de Araranguá. De jeito nenhum. Nós somos a igreja. Aí eu vou ser mais um pastor festeiro.
Micaías, o que é que você tem para pregar hoje? Eu tenho uma mensagem da parte de Deus, que é o seguinte: olha, Acabe, pode ir, tu vai ser uma bênção. Aí o Acabe olhou para ele e disse assim: olha, eu quero que tu me fale a verdade, hein? Bom, tu quer que eu fale a verdade? Então assim diz o Senhor: eu vi Israel disperso como ovelha sem pastor. O quê? Sim, vocês vão ficar sem pastor. Vocês vão realmente... E outra coisa, olha, e cada um vai correr para sua casa quando vê você morto. Já chegou um de lá e sabe como é que é culto de pessoas que não aceitam a verdade? Tem gente que não faz isso, mas a vontade era, em palavras, quando sai lá fora, pegou e deu um soco no Micaías que jogou ele num canto. Bau, tau. Jogou ele num canto, ele levantou. Já dois diáconos pegaram o Micaías, prenderam o Micaías, algemaram o Micaías e disse: olha, prende ele lá, o Acabe, o presidente da igreja. Prende ele lá, bota ele lá naquela bolsa e trata ele a pão e água até que eu volte. Aí o Micaías olhou para ele e disse: se tu voltar, Deus não falou por mim. Então continua indo no teu caminho. Continua usando a roupa que tu usa. Continua fazendo o que tu faz. Que se Deus não falou através dessa mensagem, eu quero ver tu voltar. Quero ver tu voltar. Se Deus não falou através desse programa, eu quero ver tu voltar. Gente, se não fosse a graça de Deus, se não fosse a misericórdia de Deus, se não fosse o amor de Deus, o espírito de Micaías, daí o Micaías disse assim: sabe de uma coisa? Olha o que é o Espírito Santo revelar algo para o pregador, e o pregador vai examinar com as escrituras. O Micaías disse: sabe de uma coisa, Acabe? Eu tive uma visão, aleluia. Uma visão, sim, eu vi os céus abertos, e eu vi o Senhor reunido com o seu séquito, e então eles estavam numa reunião a teu respeito, Acabe. A reunião no céu era a teu respeito, e eles estavam falando como é que eles iriam fazer Acabe, Acabe, tropeçar, a palavra de Elias se cumprir. Eles queriam fazer ela se cumprir e não tinha jeito, porque não havia mentiroso no céu, Acabe. Aí então veio um espírito do inferno que subiu e disse para Deus: Senhor, eu irei. Como é que tu vai? Eu serei um espírito de mentira na boca dos falsos profetas, e eu farei eles prevalecerem. Os falsos prevalecer? Sim, vai fazer o falso prevalecer, vai fazer o engano prevalecer, porque eles rejeitaram o amor da verdade. Deus lhes enviou o espírito da operação do erro. É o que a Bíblia diz. Sim, eles rejeitaram a mensagem, irmão. Quando você senta nesse banco, uma vez, duas vezes, e você rejeita a verdade, cuidado. Porque ao você rejeitar a verdade, você está dando vazão para o espírito do erro entrar em você. Abrace a verdade enquanto você pode. Abrace a palavra enquanto você pode. Abrace esta mensagem enquanto você pode. Não rejeite ela. Foi isso, foi. E aí está os teus profetas pregando do jeito que estão. Mas eu digo: assim diz o Senhor. Sabe o que aconteceu? Acabe foi para a guerra. A profecia de Elias dizia que os cães iriam lamber o sangue de Acabe. Então lá pelas tantas, alguém pega uma flecha, e a Bíblia diz que ele atirou aquela flecha a esmo. Ele não atirou na direção do Acabe, ele não atirou na pontaria, ele atirou a esmo. Mas a flecha foi procurar Acabe, porque a palavra de Elias tinha que valer, tinha que cumprir-se. Aquela flecha procurou o Acabe aonde ele estava, e Acabe nem estava se vestido como rei, mas procurou e atravessou entre a quinta costela e pegou no coração. E Acabe ficou se segurando no carro como que se estivesse vivo, para que o povo isse. E o seu sangue foi correndo, foi correndo, foi correndo. Levaram Acabe, sepultaram. O carro ficou lá no campo. Os cães vieram e lamberam o sangue do Acabe. Profecia cumprida. Fale o que Deus falou. Fale o que a palavra de Deus falou. Sim. Aí quando Deus vem falar algo e você está alinhado com aquilo, aí Deus pega em São João capítulo 9 e diz assim: olha, espera aí, gospe na terra, faz um lodo, unta os olhos do cego
E ele fica ali com lodo na cara. Lodo do quê? De guspe com terra. Nojento, né? Nojento, muito nojento. Mas era o guspe de Jesus, né? Era a saliva de Deus. E aí Jesus fala para ele assim: olha, faz o seguinte, tu vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Não adiantava ele procurar outro tanque, ele tinha que ir no tanque de Siloé. Ele tinha que estar alinhado com a palavra. Ele tinha que dizer o que Jesus disse. Falar o que Jesus falou, falar o que o Espírito falou, é obedecer a sua voz. Não adianta pegar atalho. Não, mas eu vou pegar atalho. Não adianta pegar atalho. Você não vai chegar no destino. Fale o que o Espírito falou. Fale o que a palavra falou. Você está disposto a se sujeitar a ela? Ele vai por aqui, vai por ali, encontra o tanque. É o tanque de Siloé isso aqui? Não, é o tanque de Betesda. Não, eu quero o de Siloé, não é aqui. Mas tem água aqui também. Não, ele falou de Siloé. Não, mas eu tenho uma bacia de água aqui. Não, ele falou o tanque de Siloé, eu não quero bacia d'água. Tem um tanque aqui, um poço aqui, eu não quero esse poço de Jacó. Não, eu quero o tanque de Siloé. Me leve no tanque de Siloé. Não, mas lavar os pés, não, mas não faz mal. Ô Moisés, tira a sandália dos teus pés. Senhor, se eu tirar o chapéu não fica melhor? É a sandália. Alinha o teu pensamento com a minha palavra, Moisés. Não é o chapéu, é a sandália. É para lavar os pés, é para lavar os pés. É em nome do Pai, é em nome. Não é para usar título, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só tem um nome: Senhor Jesus Cristo. Vamos alinhar. Pedro alinhou o espírito dele com o espírito de Jesus Cristo. Ele alinhou e ele falou o que o espírito de Jesus falou. Ele falou o que Jesus falou. E eles dizem: Pedro mentiu. Não, a noiva não fala outra coisa senão o que o espírito fala. E Pedro era noiva, e ele estava falando o que Jesus falou. Em Atos capítulo 2, versículo 38, ele estava falando o que Jesus falou em Mateus 28, 19. O Espírito e a noiva dizem a mesma coisa. Aleluia. E ele falou: arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Achou o tanque de Siloé? Achei. Aleluia. Você achou o tanque de Siloé? Aleluia. Glória a Deus. Tinha uma saudosa irmã Olina ali na Praia Grande. Eu dei assistência para ela por muito tempo. Depois encaminhei ela por Mão Souza, o pastor que é agora ali na Praia Grande. E então houve um indivíduo que se desviou da mensagem, e ela estava cega, ela já não enxergava mais direito. E um indivíduo que era o dirigente dali antes tinha se desviado e tinha ido para uma outra igreja, um ismo chamado Igreja de Deus do Sétimo Dia, que de Deus não tem nada, e nem é do sétimo dia, porque nós somos a Igreja de Deus do sétimo dia, pela graça de Deus, somos da sétima era da igreja, né? Aí ele ia lá nessa, né, e era parente, os dois eram parentes, era o primo, parece, e ele dizia: eu vim aqui buscar a senhora para ir na igreja. Aí ela dizia assim: mas você vai me levar na igreja do pastor Edival? Não, ela na igreja do fulano e tal. Então eu não vou, não saio, não dou um passo daqui. Mas eu te levo, eu te atravesso o rio, porque tinha que atravessar um rio lá, uma pinguela e tudo mais. Ele disse: eu te atravesso o rio, nós íamos de carro só aqui buscar a senhora. Se não quero nem saber, se não estiver pregando o profeta, e se não for da igreja do pastor Edival, eu não vou. Aleluia. Se não for o tanque de Siloé, não adianta mergulhar, que não vai sair curado. Aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia.